Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no nosso Insta, né, no @fonofef, que é o Instagram do curso de Fonoaudiologia da Fundação Educacional de Fernandópolis. E a gente está aqui hoje com uma ferramenta interativa, fazendo a gravação do nosso primeiro Fono Responde, que é um quadro especial aqui do nosso canal, onde a gente lança um tema que seja de curiosidade e coleta as perguntas, coleta as curiosidades e convida uma fono para vir aqui responder essas perguntas. E a gente aproveitou o especial da semana, que é a comemoração do Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo, e fez o lançamento do nosso Fono Responde sobre autismo nessa primeira edição. E para participar com a gente desse quadro, a gente convidou a Ana Paula Traldi, e eu vou chamar ela aqui para a nossa reunião. Oi, Ana. Oi, tudo bem, Jana? Obrigada. Obrigada. Pelo convite. A Ana Paula é uma fonoaudióloga, ex-aluna da FEF, egressa da turma de 2016. E já ela vai contar um pouquinho para vocês sobre a carreira dela, sobre a trajetória dela e por que a gente convidou ela aqui para o Fono Responde. E quem vai liderar esse Fono Responde de hoje é a Jéssica. Vou chamar a Jéssica aqui para a nossa reunião. Oi, Jéssica. Oi, Jana. A Jéssica é nossa aluna do terceiro semestre, do segundo ano de fonoaudiologia, e faz parte do time de alunos que está liderando o nosso Instagram aqui do curso. E quem vai conduzir a entrevista e as perguntas do Fono Responde com a Ana aqui hoje é a Jéssica. Eu espero que vocês aproveitem o quadro. Um beijo, meninas. Ana, muito obrigada, um prazer imenso receber, um orgulho gigante receber você aqui hoje como profissional no nosso canal, viu? Obrigada, Jana. E espero que todos tenham um excelente proveito desse nosso momento. Beijo. Beijo. Bom, como a Jana já tinha falado antes, nós pedimos para os alunos fazerem perguntas a respeito do transtorno do espectro autista. E aí, primeiro eu vou te dar um tempinho para você estar se apresentando, né, para o pessoal e estar falando um pouquinho sobre você. Como a Jana disse, eu me formei em 2016, mas eu comecei a trabalhar com autismo na época da faculdade mesmo, então no meu segundo ano comecei a trabalhar em uma escola como mediadora escolar, então eu fiquei 3 anos com uma criança autista. E em 2017 eu comecei a trabalhar aqui em Rio Preto. Eu trabalho no Centro Especializado de Reabilitação. Aqui a gente atende crianças autistas e deficientes intelectuais, mas o foco mesmo é no autismo. Entendi. Bom, como eu estava falando antes, né, o pessoal mandaram as perguntas para a gente pelo Instagram, e eu vou começar com a primeira pergunta, tudo bem? Tudo. Bom, a primeira pergunta é: como a mãe pode saber se o bebê é autista? Então, o bebê, ele vem apresentando vários sinais desde muito pequeno, que a mãe, a família já consegue observar. Então, provavelmente vai ser uma criança que chora muito, tem uma dificuldade para dormir, né? Não aceita muito o contato físico, tanto da mãe ou de qualquer outra pessoa, então esse bebê, ele prefere ficar no berço. Outra característica bem importante também é durante a amamentação, né? E tem a troca bem presente da mãe e do bebê, então o bebê, geralmente, ele olha para a mãe nesse
processo da amamentação, e aí a gente consegue observar que essas crianças não têm esse contato visual. Então, assim, ele não reage à voz da mãe, ele não foca no olhar da mãe, então, assim, ele foca em algum objeto, mas na mãe ele não olha. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai conseguindo observar outras coisas. Então, uma criança com 8 meses de idade, ela não aponta ainda para o que ela quer. 1 ano, aí a gente vai vendo algum atraso na fala, então já era para a criança começar a falar algumas coisas, ela não está falando. Brincadeiras, né, que os pais fazem como esconde-esconde, a criança não consegue entender, ela não participa. Assim, são várias características que a criança vem apresentando, né, vários sinais, desde bem novinha. Uhum. Bom, e a segunda pergunta é relacionada com isso também, que são as características de uma pessoa autista. O autismo, ele está dentro de um transtorno. Então, assim, são diversas características. Isso não significa que o autista terá todas, mas as mais marcantes, significativas, são prejuízo na comunicação, dificuldade na socialização, isso está sempre bem presente, comportamentos bem restritos, hiperfoco naquilo que a criança tem interesse, dificuldade em contato visual também, dificuldade na linguagem não verbal, então essas crianças não compreendem muito isso, dificuldade na função do brincar, né? Isso também está muito presente. A criança ela não entende para que serve os objetos, então tudo isso pode estar presente. Entendi. E a questão da fala? Ela pode ser prejudicada? Como que vai acontecer? Na maioria dos casos, a fala ela está prejudicada, sim. Então, a gente pode encontrar desde uma criança que não fala nada e não vai desenvolver a fala aí durante a vida, que a gente fala que é um autismo, até crianças com falas totalmente estruturadas e que falam muito bem sobre aquilo que elas têm interesse. Então, são várias as dificuldades. E a gente encontra também crianças com fala muito monótona. Então, é aquela fala robotizada mesmo. A criança não tem aquela prosódia. Então, esses três tópicos a gente pode encontrar. Uhum. E na questão do desenvolvimento, os animais de estimação, eles são indicados? Olha, tem algumas pesquisas que comprovam que as crianças com autismo melhoraram significativamente, tanto na socialização, como na redução da ansiedade, como na linguagem corporal também. Então, assim, desde que a criança aceite, é muito bem-vindo qualquer animal de estimação, sim. E quando que é possível chegar, assim, num diagnóstico concreto? Quando a criança apresentar qualquer tipo de atraso, então a gente sempre fala que quanto antes, melhor. A gente tem sempre que olhar para os marcos do desenvolvimento. Então a gente tem que entender daquilo que é normal, daquilo que está dentro do esperado. Então, conforme a criança vai crescendo e ela está apresentando alguns atrasos, a gente já pode, sim, buscar esse diagnóstico, e mais importante do que o diagnóstico é a intervenção precoce. Então, é isso que a gente sempre pede. Não precisa fechar um diagnóstico para a criança fazer terapia de fono, terapia ocupacional. Né? A gente pede que sempre quanto antes melhor, e sempre lembrando que esse diagnóstico ele não tem um exame. Né? A criança não faz um exame e lá consta que ela tem autismo ou não. Mas o médico ele pede vários outros exames, como o exame de imagem, exame de audição, o BERA, para a gente poder descartar. Com esses exames, geralmente os médicos pedem, é muito importante a criança fazer, para descartar outras questões. Né? O diagnóstico do autismo ele é clínico.
Ele é feito por observações, tem algumas escalas que o médico ou qualquer outro profissional pode estar usando, então em crianças a partir de 18 meses já pode estar aplicando o MChat, então quanto antes melhor. Uhum. Você tinha falado da questão de escalas, aí perguntaram aqui se o autismo pode ser classificado em níveis. Sim, o autismo ele é dividido em 3 graus, né, que a gente fala. E esses graus, eles são divididos conforme o comprometimento da criança. Então, assim, o quanto ela vai precisar de uma outra pessoa para ajudá-la. Então, ele é dividido em alta funcionalidade, que é o primeiro, né, que é o autismo leve, porque a criança ela é mais funcional, então provavelmente ela não vai precisar tanto de um adulto para poder ajudá-lo. E no autismo leve engloba a síndrome de Asperger. Não é mais usado esse termo, então está dentro do autismo. E aí essas crianças elas vão ter algum prejuízo na comunicação, só que mais leves, elas terão hiperfocos, né, naquilo que elas gostam, então pode ser um dinossauro ou uma bola, dificuldade com rotina, mas é algo mais leve. E aí tem o autismo de média funcionalidade, né, que a gente fala que é o autismo moderado. As crianças terão um prejuízo maior na fala, um prejuízo maior em se adaptar em mudanças de rotina, dificuldade, algumas alterações sensoriais também. E aí o terceiro grau é o autismo de baixa funcionalidade, que a gente fala que é o autismo severo. Então é aquela criança que pode não desenvolver fala durante a vida, aquela criança que às vezes apresenta alguma agressividade, tanto com o próximo ou com ele mesmo. Então essa criança, consequentemente, ela vai precisar mais de um apoio de um adulto. E algumas alunas andaram perguntando sobre dicas para terapia, no caso de um paciente que não mantém muito contato visual. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no nosso Insta, né, no @fonofef, que é o Instagram do curso de fonoaudiologia da Fundação Educacional de Fernandópolis. E a gente está aqui hoje com uma ferramenta interativa, fazendo a gravação do nosso primeiro Fono Responde, que é um quadro especial aqui do nosso canal, onde a gente lança um tema que seja de curiosidade e coleta as perguntas, coleta as curiosidades e convida uma fono para vir aqui responder essas perguntas. E a gente aproveitou o especial da semana, que é a comemoração do Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo, e fez o lançamento do nosso Fono Responde sobre autismo nessa primeira edição. E para participar com a gente desse quadro, a gente convidou a Ana Paula Traudy, e eu vou chamar ela aqui para a nossa reunião. Oi, Ana. Oi, tudo bem, Jana? Obrigada. Obrigada. Pelo convite. A Ana Paula é uma fonoaudióloga, ex-aluna da FEF, egressa da turma de 2016. E já ela vai contar um pouquinho para vocês sobre a carreira dela, sobre a trajetória dela e por que a gente convidou ela aqui para o Fono Responde. E quem vai liderar esse Fono Responde de hoje é a Jéssica. Vou chamar a Jéssica aqui para a nossa reunião. Oi, Jéssica. Oi, Jana. A Jéssica é nossa aluna do 3º semestre, do 2º ano de fonoaudiologia, e faz parte do time de alunos que está liderando o nosso Instagram aqui do curso. E quem vai conduzir a entrevista e as perguntas do Fono Responde com a Ana aqui hoje é a Jéssica. Eu espero que vocês aproveitem o quadro. Um beijo, meninas.
Ana, muito Beijo. obrigada, um prazer imenso receber, um orgulho gigante receber você aqui hoje como profissional do nosso canal, viu? Obrigada, Jana. Já, e espero que todos tenham um excelente proveito desse nosso momento. Beijo. Beijo. Bom, como a Jana já tinha falado antes, nós pedimos para os alunos fazerem perguntas a respeito do transtorno do espectro autista. E aí, primeiro eu vou te dar um tempinho para você estar se apresentando, né, para o pessoal e estar falando um pouquinho sobre você. Como a Jana disse, eu me formei em 2016, mas eu comecei a trabalhar com autismo na época da faculdade mesmo, então no meu segundo ano comecei a trabalhar em uma escola como mediadora escolar, então eu fiquei 3 anos com uma criança autista. E em 2017 eu comecei a trabalhar aqui em Rio Preto. Eu trabalho no Centro Especializado de Reabilitação. Aqui a gente atende crianças autistas e deficientes intelectuais, mas o foco mesmo é no autismo. Entendi. Bom, como eu estava falando antes, né, o pessoal mandaram as perguntas para a gente pelo Instagram, e eu vou começar com a primeira pergunta, tudo bem? Tudo. Bom, a primeira pergunta é: como a mãe pode saber se o bebê é autista? Então, o bebê, ele vem apresentando vários sinais desde muito pequeno, que a mãe, a família já consegue observar. Então, provavelmente vai ser uma criança que chora muito, tem uma dificuldade para dormir, né? Não aceita muito o contato físico, tanto da mãe ou de qualquer outra pessoa, então esse bebê, ele prefere ficar no berço. Outra característica bem importante também é durante a amamentação, né? E tem a troca bem presente da mãe e do bebê, então o bebê geralmente ele olha para a mãe nesse processo da amamentação, e aí a gente consegue observar que essas crianças não têm esse contato visual. Então, assim, ele não reage à voz da mãe, ele não foca no olhar da mãe, então, assim, ele foca em algum objeto, mas na mãe ele não olha. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai conseguindo observar outras coisas. Então, uma criança com 8 meses de idade, ela não aponta ainda para o que ela quer. 1 ano, aí a gente vai vendo algum atraso na fala, então já era para a criança começar a falar algumas coisas, ela não está falando. Brincadeiras, né, que os pais fazem como esconde-esconde, a criança não consegue entender, ela não participa. Assim, são várias características que a criança vem apresentando, né, vários sinais, desde bem novinha. Uhum. Bom, e a segunda pergunta é relacionada com isso também, que são as características de uma pessoa autista. O autismo, ele está dentro de um transtorno. Então, assim, são diversas características. Isso não significa que o autista terá todas, mas as mais marcantes, significativas, são prejuízo na comunicação, dificuldade na socialização, isso está sempre bem presente, comportamentos bem restritos, hiperfoco naquilo que a criança tem interesse, dificuldade em contato visual também, dificuldade na linguagem não verbal, então essas crianças não compreendem muito isso, dificuldade na função do brincar, né? Isso também está muito presente. A criança ela não entende para que serve os objetos, então tudo isso pode estar presente. Entendi. E a questão da fala? Ela pode ser prejudicada? Como que vai acontecer? Na maioria dos casos, a fala ela está prejudicada, sim. Então, a gente pode encontrar desde uma criança
não fala nada e não vai desenvolver a fala aí durante a vida, que a gente fala que é um autismo, até crianças com falas totalmente estruturadas e que falam muito bem sobre aquilo que elas têm interesse. Então, são várias as dificuldades. E a gente encontra também crianças com fala muito monótona. Então, é aquela fala robotizada mesmo. A criança não tem aquela prosódia. Então, esses três tópicos a gente pode encontrar. Uhum. E na questão do desenvolvimento, os animais de estimação, eles são indicados? Olha, tem algumas pesquisas que comprovam que as crianças com autismo melhoraram significativamente, tanto na socialização, como na redução da ansiedade, como Uhum. na linguagem corporal também. Então, assim, desde que a criança aceite, é muito bem-vindo qualquer animal de estimação, sim. E quando que é possível chegar assim num diagnóstico concreto? Quando a criança apresentar qualquer tipo de atraso, então a gente sempre fala que quanto antes, melhor. A gente tem sempre que olhar para os marcos do desenvolvimento. Então a gente tem que entender daquilo que é normal, daquilo que está dentro do esperado. Então, conforme a criança vai crescendo e ela está apresentando alguns atrasos, a gente já pode sim buscar esse diagnóstico, e mais importante do que o diagnóstico é a intervenção precoce. Então, é isso que a gente sempre pede. Não precisa fechar um diagnóstico para a criança fazer terapia de fono, terapia ocupacional. Né? A gente pede que sempre quanto antes melhor, e sempre lembrando que esse diagnóstico ele não tem um exame. Né? A criança não faz um exame e lá consta que ela tem autismo ou não. Mas o médico ele pede vários outros exames, como o exame de imagem, exame de audição, o BERA, para a gente poder descartar. Esses exames, geralmente os médicos pedem, é muito importante a criança fazer, para descartar outras questões. Né? O diagnóstico do autismo ele é clínico. Ele é feito por observações, tem algumas escalas que o médico ou qualquer outro profissional pode estar usando. Então, em crianças a partir de 18 meses já pode estar aplicando o MCHAT. Então, quanto antes, melhor. Uhum. Você tinha falado da questão de escalas, aí perguntaram aqui se o autismo pode ser classificado em níveis. Sim, o autismo ele é dividido em 3 graus, né, que a gente fala. E esses graus, eles são divididos conforme o comprometimento da criança. Então, assim, o quanto ela vai precisar de uma outra pessoa para ajudá-la. Então, ele é dividido em alta funcionalidade, que é o primeiro, né, que é o autismo leve, porque a criança ela é mais funcional, então provavelmente ela não vai precisar tanto de um adulto para poder ajudá-lo. E no autismo leve engloba a síndrome de Asperger. Não é mais usado esse termo, então está dentro do autismo. E aí essas crianças elas vão ter algum prejuízo na comunicação, só que mais leves, elas terão hiperfocos, né, naquilo que elas gostam, então pode ser um dinossauro ou uma bola, dificuldade com rotina, mas é algo mais leve. E aí tem o autismo de média funcionalidade, né, que a gente fala que é o autismo moderado. As crianças terão um prejuízo maior na fala, um prejuízo maior em se adaptar em mudanças de rotina, dificuldade, algumas alterações sensoriais também. E aí o terceiro grau é o autismo de baixa funcionalidade, que a gente fala que é o autismo severo. Então é aquela criança que pode não desenvolver fala durante a vida, aquela criança que às vezes apresenta alguma agressividade, tanto com o próximo ou com ele mesmo. Então, essa criança, consequentemente, ela vai precisar mais de um apoio de um adulto.
E algumas alunas andaram perguntando sobre dicas para terapia, no caso de um paciente que não mantém muito contato visual. Aí, o que elas podem estar fazendo? A gente sempre tem que começar com que a criança goste de um dinossauro, que a gente sempre tem que usar o dinossauro, né? Depois a gente tem que ir diminuindo isso. Mas, assim, num primeiro momento, para trabalhar o contato visual, é bem importante que a criança goste daquilo, ela ter o interesse. Tá. E nos casos do autismo grave, quais são as características, no qual as características são não querer sair de casa e não querer muito contato social, são bem marcantes e intensas? Qual que é a melhor forma de iniciar a terapia com esse tipo de paciente? A gente pode começar de uma forma bem direta, né? Porque expor a criança em uma terapia de que ela não goste é frustrante tanto para a criança quanto para a família, porque se a criança já tem essa dificuldade de sair de casa, a família retira ela para levar para algum outro lugar, realmente é muito complicado. Então a gente pode sempre começar com orientação a esses pais, né? Porque são eles que ficam a maior parte do tempo